Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que Ele hoje venha falar com você, abrir a tua mente, os teus olhos, para que você possa enxergar as maravilhas que Ele tem feito e faz, e que poderiam fazer toda a diferença na tua vida se elas fossem apreciadas e acariciadas no coração. Hoje nós vamos tratar de um tema que você nunca ouviu, embora pareça que sim. Nós vamos falar do Evangelho da Graça, mas o que está em pauta é o Evangelho da Graça, o que os apóstolos viram e nós não vimos. Por que os apóstolos, quando apanhavam, saíam felizes, dizendo: ai, amém, que bênção, que eu tive o privilégio de poder sofrer por amor do Mestre. E hoje, quando o crente sofre, ele já baixa a cabeça, desanima, murmura, né? Qual é a diferença entre a experiência deles e a nossa? O que levou eles a ter aquela experiência? Te interessa saber? Então, se você tem interesse, aguarde, que na sequência nós vamos começar a estudar esta mensagem. Posso adiantar que o Senhor me deu muitos textos e não acredito que, a menos que Deus queira, mas não acredito que nós vamos varrer todo o assunto numa mensagem só. Mas ainda assim, esta mensagem será bastante edificante, ela pode vir a ser um marco na tua vida, e é justamente este o desejo do céu e meu também. Mas antes disso, vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O Senhor designou o plano dos dízimos e das ofertas com o propósito de que o seu ministério pudesse levar a palavra, o mantimento, a toda a nação, tribo, língua e povo. E é o que este ministério tem feito. Temos feito de diversas maneiras. Nós temos vários folhetos, aqui temos uma amostra. Você pode solicitar, eles são fornecidos sem custo para você fazer o trabalho evangelístico. Se você estiver próximo de Curitiba ou conseguir vir até aqui, não paga nada, caso contrário vai pagar só o frete. O propósito é que você possa atender às necessidades daqueles que hoje estão buscando luz de diferentes maneiras. Cada um está numa situação, precisa de uma mensagem distinta. Para você saber todos os títulos, entre em contato conosco. Eu vou te passar o nosso número de WhatsApp. Para quem está fora do Brasil, é número 55, código do país. Quem está no Brasil, 41 995098425. Além disso, nós temos missionários trabalhando em vários países. Estes trabalham a tempo integral na obra. Não é o meu caso, eu não vivo do Evangelho. Eu tenho as minhas atividades, faço as minhas tendas como Paulo fazia, e estou ofertando e dizimando como você. Mas há aqueles que trabalham em tempo integral. Um deles é o pastor João Carlos. Vocês viram nos vídeos anteriores alguns testemunhos dele. E a obra está avançando para vários países. Pretendemos entrar em mais um país entre esse mês e o próximo. Eu vou avisar só o nome do país quando já tivermos entrado, até para não darmos margem para o inimigo trabalhar. Mas o ministério já está em 20 países, indo para 21 países alcançados, embora seja pequeno. Além disso, estamos construindo a igreja sede mundial deste ministério. Por ser mundial, nem ainda por isso é um templo faraônico, é um templo com capacidade para 100 pessoas. Não sei se temos as imagens aí, irmão Cândido. Vamos colocar para você ver. Nós já estamos ingressando na etapa 11 da construção, partindo para o acabamento, a parede lateral, que precisa do isolamento, segundo a norma da prefeitura, e também o piso. Em seguida, tem outros acabamentos a serem realizados até que finalmente estejamos lá. Cremos pela fé que este ano estaremos lá e você já estará recebendo a mensagem gravada,
com um vídeo de maior qualidade também. Não apenas a mensagem do culto, mas também a da escola bíblica das crianças. Portanto, Deus, Ele quer que o Evangelho chegue, mas para isso Ele deu esse plano, e aqueles que foram tocados no coração de que este é o ministério para o qual devem enviar os dízimos e ofertas, poderão fazê-lo hoje. Ainda antes de terminar, eu não poderia deixar de anunciar que estamos avançando com o trabalho nas redes sociais. Esta semana relançamos os canais em inglês e em espanhol. Se você conhece pessoas que falam este idioma ou que são imigrantes em países que falam estes idiomas, entre em contato conosco. Se você conhece pessoas nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, África Inglesa, também Espanha, países de fala hispana, são em especial os países da América Latina, entre em contato conosco. Ou Guiné Equatorial fala espanhol também. Entre em contato conosco, porque já é possível estas pessoas receberem o material. Existe uma campanha já sendo realizada online, então você pode também colaborar com essa campanha, tanto apoiando financeiramente, como também apoiando virtualmente, ou seja, compartilhando, mandando o vídeo para frente, ok? Entre em contato pelo WhatsApp, nós vamos te passar o link dos canais e a partir daí você pode fazer. E se você quiser apoiar a divulgação, lembre-se, no Facebook temos feito trabalho, esse trabalho tem abrangido vários países já, e aqui no Brasil, o balão de ensaio que fizemos, ou seja, o teste, com R$50 nós conseguimos atingir 25 mil pessoas. E se você quiser apoiar este projeto, fica fácil até para nós darmos o relatório. Você paga direto o boleto do Facebook, se quiser, e o relatório que o Facebook mesmo fornece pode ser enviado a você, para você ver que realmente o recurso está sendo destinado para aquilo que foi solicitado e não tem ninguém administrando de forma escusa. Colocado isso, também queria dizer que estamos avançando com o projeto de evangelismo no litoral, também é um projeto internacional. Muitas pessoas da faixa litorânea estão sendo evangelizadas com um material específico para isso, e a igreja está engajada neste projeto também. Muitos aqui estiveram e vão continuar fazendo o trabalho. Nós vamos em breve ter mais etiquetas aqui. O litoral, por exemplo, do estado do Paraná já foi todo coberto. Foram enviadas 5.040 cartas, né? E temos outras regiões também que já estão sendo cobertas. À medida em que forem sendo encerradas, nós vamos anunciando, até para não dar margem para o inimigo trabalhar. Não contamos o que vamos ou para onde vamos, é só quando já fomos, né? Mas enfim, Deus está trabalhando, meus queridos irmãos, a obra está avançando e deve continuar avançando. Por isso, você que tem sido tocado por Deus, que o anjo está falando na tua mente e no teu coração, olha, este é o meu ministério, então já sabe o que fazer. Repetindo o número do WhatsApp, se você quiser enviar teus dízimos e ofertas para cá, nós podemos te informar como fazer. Não temos o hábito, até hoje o Senhor não nos tocou, de ficar divulgando aqui o número da conta no vídeo, ok? Não que seja um pecado, mas até hoje, por alguma razão, Deus não nos motivou a isso. WhatsApp 55 para fora do Brasil, 41 99509 8425. E finalizando, nós fornecemos relatório de aplicação dos dízimos e ofertas. Se você quiser, você que é dizimista e ofertante, envie os comprovantes e solicite para nos ajudar a cada vez administrar com mais honestidade e sabedoria. Vamos nos colocar em pé, aí aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução, e peço desde já orações por esta obra, para que cheguemos a todas as partes da terra, em nome de Jesus. Amém. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei.
da vida cansado, no mundo perdido. Então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não desisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem se lembrado de nós como teus filhos. Amém. Continua prosperando o teu povo, ó Senhor, abrindo as portas das vendas para aqueles que precisam, as portas do emprego para aquele que está buscando, as portas, Senhor, da prosperidade segundo a necessidade de cada um. E que todos nós tenhamos o suficiente para nós, para abençoar a Tua obra e para atender aqueles que precisam e estão ao nosso lado. Amém. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar conosco agora. Que a mensagem do Teu Evangelho possa brilhar em nossas mentes. Possa ser vista e transmitida de forma límpida e isenta da lama das tradições humanas. De tal forma que o Teu povo iluminado receba da abundância do Teu Espírito e seja capacitado a fazer com que o mundo conheça sobre o Teu verdadeiro caráter e o Teu plano. Que a terra se encha do Teu conhecimento como as águas cobrem o mar. Venha estar conosco, ó Deus. É o que pedimos. E peço também que o Senhor venha me usar, que não seja eu, mas que o Senhor Jesus fale com liberdade ao Teu povo, abrindo a mente, entregando, Senhor, a luz que deve brilhar em nossos corações. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmão Cândido, nós temos o playback do CD, música número 8. Irmãos, Deus está me tocando aqui a cantar uma música que está no CD. Esse CD, já falei, né, aqui na Igreja Sede, e também para quem está nos assistindo, ele está disponível de graça, não tem custo nenhum. Você que tem interesse de receber, só paga o frete, ok? São músicas com o propósito de revelar o amor de Deus em Jesus Cristo, e tenho certeza que vão edificar a vida de muitas pessoas. Se tivermos um exemplar aqui do CD, depois a gente mostra na tela para você. Uma música que fala do tema que vamos tratando hoje, e eu tenho certeza de que ela vai edificar a sua vida também. Peço que medite nela com oração. Eu creio que é o número 8. Não, então é o 7. Isso. Aqui. Você que tem interesse, solicite. Esse material aqui não tem custo, ok? Está disponível.
Deus quando vemos que Ele salva. Conhecemos a Deus quando vemos que sara pelo poder de Jesus, pelo sacrifício da cruz. Assim mesmo se deu e por nós foi condenado, sobre si carregou o nosso pecado. O amor de Deus é um amor tão grande, maior que o de mãe, amor incomparável. Deus é amor, perdão e graça para todos os povos, toda língua e toda raça. Qualquer pecador, não importa o que fez, perdoa e dá chance de nascer outra vez. Tão longe de Deus, assim você se sente. Tão longe de Deus, sozinho e carente, sem se lembrar de Jesus, do seu sacrifício na cruz. Deixa Ele tomar o controle da tua vida, deixa Ele mostrar qual é a saída do amor de Deus. Confia e te acalma, e no teu Salvador descansa tua alma. Deus é amor, perdão e graça para todos os povos, toda língua e toda raça. Qualquer pecador, não importa o que fez, perdoa e dá chance de nascer outra vez. Só o amor de Jesus nos revela o que vai no coração de Deus. Só o amor de Jesus nos faz andar nos caminhos seus. Deus é amor, perdão e graça para todos os povos, toda língua e toda raça. Qualquer pecador, não importa o que fez, perdoa e dá chance de nascer outra vez, de nascer outra vez. Queridos irmãos, hoje vamos tratar da graça de Deus, infinita, abundante e eterna, e que
hoje, por ser tão pouco compreendida, não provoca o efeito que deveria provocar no ser humano. Primeiramente, nós vamos abrir em Gênesis. Gênesis, capítulo 6, onde a Bíblia relata a época do dilúvio, onde toda a humanidade estava corrompida. E segundo o testemunho da Escritura, em Gênesis 6, versículo 12, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Porém, em meio àquela impiedade tão grande, que no verso 5, o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. No versículo 8, a Bíblia diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por muito tempo, ao ver esta expressão, achou graça aos olhos do Senhor, eu ficava pensando de que achar graça dependia de a pessoa procurar ser justa. Ah não, ele faz o certo, ele se esforça, então ele achou graça aos olhos de Deus. Como se, efetivamente, nós viéssemos a merecer. Então a impressão que dá numa primeira leitura é assim: Deus gostou de Noé e de mais ninguém, porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Mas Deus me fez ver que o sentido da expressão não era esse. Deus não tem os seus queridinhos. O que estava em pauta aqui não é que Noé, por alguma razão, agradou a Deus e os outros não agradaram. Então Noé achou graça. Fosse assim, então de fato nós deveríamos sempre barganhar com Deus. Fazer para receber, não é assim? Então, ande direitinho para ganhar o presente. Muitos pais fazem isso com seus filhos, mas a experiência mostra que não é a melhor maneira de educar. Como é que nós vamos entender? Como é que Noé então achava graça aos olhos do Senhor? No versículo 9 é dito: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Bom, já vimos que Noé andava com Deus, isso é algo extremamente relevante, porque são poucos os que efetivamente andam com Deus. Mas o que significa achar graça aos olhos de Deus? Eu queria convidá-los a abrirem em Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 1 até 4 e vamos direto ao ponto. Provérbios, capítulo 3, versículos 1 a 4. Olha só, parênteses ali. Se Noé andou com Deus e não foi para o céu, por que Elias foi? Ok. Surgiu uma pergunta, né? Pois Noé andou com Deus, por que não foi para o céu como Enoque andou com Deus? Nós podemos tratar disso, mas íamos fugir um pouquinho aqui. Vou pedir um pouquinho de paciência para chegarmos ali mais adiante. Pode ser? Vamos lá. Provérbios 3, versículos 1 a 4. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Ora, os primeiros 2 versos, eu creio que pelo menos aqui na igreja sede, muitos poderiam dizer: isso eu já faço. Filho, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Talvez como o jovem rico poderiam dizer: isso tenho feito desde a minha mocidade. Não é assim? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e
paz. Ora, também já vi, eu cuido da minha saúde, tem tanta gente com câncer aí, e hoje eu estou bem, olha só quantos benefícios eu recebo, tudo bem. Essa é uma parte da questão. Só que em seguida Deus traz outro ponto, e é justamente aquilo que começa a abrir uma frestinha a fim de que uma luz passe do céu direto até nós. Diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Não diz não desampare. Se dissesse não desampare, quer dizer, eu não deveria desamparar a benignidade e a fidelidade. A ideia implícita seria de que a benignidade era minha e a fidelidade era minha e eu não as deveria desamparar, algo que procede de mim. Mas o texto ele traz algo diferente. Não te desamparem. É como se alguém já estivesse me amparando, né? Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ele está falando, portanto, da benignidade e a fidelidade de quem? De Deus. Benignidade e fidelidade de Deus. Aí ele diz mais: atas sobre o teu pescoço. O que se coloca sobre o pescoço? Ora, normalmente medalhas, não é assim? Uma coisa que se valoriza muito, quer dizer, puxa, me esforcei muito, cheguei a algum lugar, atingi, e agora está aqui o reconhecimento. E aí eu acaricio aquela medalha. Eu já falei sobre isso outro dia, né? Um dia minhas crianças ganharam a medalha, andaram várias horas do dia com a medalhinha, assim, para onde ia, estava lá a medalha, né? Por quê? Ora, quando eu ato sobre o meu pescoço, quer dizer que eu valorizo aquilo. E olha que a medalha ela acaba ficando presa por uma corrente e ela fica próxima do meu o quê? Coração. Uma correntinha, quando a pessoa coloca o pingente, né, a parte de baixo da corrente, sempre vai ficar próxima do coração. E o coração lembra o quê? O amor. Né? É como se fosse, muitas vezes poeticamente ele é representado como a fonte dos sentimentos, embora não seja de fato. Mas nós vemos, portanto, que a ideia transmitida aqui é: a benignidade e a fidelidade de Deus devem estar continuamente no meu coração. Eu devo estar com a mente meditando, estudando sobre a benignidade e a fidelidade de Deus. E se eu fizer isso, eu acharei graça. Ora, então, na verdade, a graça que o verso menciona aqui é a própria graça divina. E como é que eu acho graça aos olhos de Deus? Não é que Deus dá graça só a mim. É que a graça Deus deu a todos, porém eu a encontro. A graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens, sem exceção. Tito, capítulo 2, versículo 11. Abram lá, por favor. Tito 2, versículo 11. Diz assim. Tito 2, 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então não se pode entender que Noé achou graça de Deus porque Deus deu graça só para ele. O entendimento não pode ser esse. O entendimento é o contrário. Dentre todas aquelas pessoas, onde quase todos pensavam só em fazer o mal, alguém se interessava em conhecer a graça de Deus, estudar sobre a graça de Deus, meditar na graça de Deus, na salvação que Deus ofereceu e já deu. Porque a graça não é uma salvação que Deus só propôs.
A graça é uma salvação que Deus deu antes que houvesse humanidade. Abram lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, falando do que Deus fez. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas próprias obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. O que são os tempos dos séculos? Né? Veja, tempos dos séculos é a partir do momento em que você pode contar os tempos. E como é que nós contamos os tempos? Ora, com base nos astros, certo? No próprio planeta, a Terra gira uma vez um dia. Gira uma vez ao redor do Sol um ano. Então, o tempo depende da criação. Antes de haver criação, não havia tempo. E quando ele fala antes do tempo dos séculos, quer dizer, antes de Deus ter criado o universo. Antes dele ter criado o universo, ele nos concedeu graça em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus vê o fim desde o princípio. Deus conhece o futuro. Deus lá, na eternidade passada, ele nos viu hoje aqui. E ele viu que nós íamos precisar de salvação. E ele proveu um filho para que pudesse nos salvar, o filho do seu amor. Então a graça eterna, Deus nos deu o poder, Deus nos deu o perdão desde a eternidade. Ora, irmãos, isso não é maravilhoso? E na medida em que eu medito nisso, isso enche o meu coração. Isso me dá alegria, isso me dá prazer. Certo? E Noé tinha essa alegria, Noé tinha esse prazer, Noé achou a graça de Deus. E por isso Noé andava com Deus. Faz sentido? Sim. Por que ele andava com Deus? Não porque ele era obrigado, não porque o pai dele mandava ele ir para a igreja, mas é porque ele queria. Ele queria andar com Deus, porque Deus é bom. E aí nós podemos ir para Romanos capítulo 6, versículo 14. E gostaria, queridos irmãos, de vos apresentar um caminho mais excelente. Romanos 6, versículo 14. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ora, anteriormente considerávamos esse verso da seguinte maneira: quando não conhecíamos a palavra, estávamos debaixo da lei pecando. Agora nós conhecemos, estamos nos esforçando por obedecer, e aí resistimos ao pecado, certo? E por essa razão, estamos debaixo da graça de Deus. Irmãos, e aí, o que acontecia? Nós sentíamos o peso das provas, e quando estávamos sendo provados, nós ficávamos acabrunhados, tristes. Ninguém fale que não era assim, porque era. Essa era a experiência, não era? Era. Mas agora vos proponho um caminho mais excelente, veja. Está meditando na graça de Deus, estudando sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus manifestado. Todas as mais de 1000 páginas da Bíblia falam sobre esse plano maravilhoso, sobre quem Deus é, sobre o que Cristo significa para nós, porque a Escritura testifica de Cristo. E na medida que vamos vendo esse amor, isso vai nos enchendo a mente de tal maneira que as outras coisas que ocorrem ao nosso redor vão perdendo a sua importância. Paulo diz que elas foram consideradas como esterco. Então, literalmente, nós vivemos em outra atmosfera, meditando sobre as coisas de Deus, sobre Deus, o seu amor. E aí, irmãos, as provocações de Satanás já não têm força na nossa vida. Por quê? Porque se a minha mente está focada na coisa muito boa, eu não vou ter tempo para aquela muito ruim. Então, nós passamos inclusive a não querer ficar escutando as notícias ruins, as más novas. Nós queremos ver as boas novas do Evangelho.
E aí a nossa mente vai deixando esse mundo, e nós vamos deixando o mundo e virando as costas para ele, e agora vamos ficando focados na luz que provém de Deus através do Senhor Jesus Cristo, na salvação que ele nos deu. Irmãos, cada dia que eu ler a Bíblia, eu posso buscar ali uma revelação da graça e do amor de Deus. Se nós estivermos meditando na benignidade, na fidelidade de Deus, nós acharemos o quê? Graça. E nós teremos uma experiência cristã inteiramente diferente. Meditando nesses temas essa semana, às vezes eu parava comigo mesmo sozinho e falava: nossa Senhor, quem sou eu para o Senhor me visitar? O Senhor falar qualquer coisa, né? Quem somos nós? Quem é o homem para que o Senhor o visite? Para que ele se digne a revelar quem ele era desde a eternidade? Quem somos nós? Nada, né? Absorto nesses pensamentos, me esquecia dos meus problemas, né? Ora, meus queridos irmãos, Deus quer nos levar a uma experiência mais sublime, e esta é a experiência de andar no reino da graça. Convido os irmãos para abrirem em Jeremias capítulo 31. Aqui fala da experiência da igreja, da nossa igreja, por que não? Jeremias capítulo 31, versículos 1 em diante. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Note que o verso, ele fala do tempo futuro. Eu serei o Deus, e serei o Deus de todas as gerações de Israel. Obviamente esse texto se estende até a última geração. Portanto, não está falando de Israel literal, por quê? A Bíblia fala que depois da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus, os israelitas são quem? Os crentes. Deixar duas referências bíblicas disso, para quem gostaria de ter. Romanos 9, verso 6, até o versículo 8, diz: nem todos de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, os que creem nas promessas, correto? Então, Israel hoje é o Israel espiritual de Deus. E outro texto mais claro ainda, Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. Tomem nota. Porque é judeu, não é judeu, digo, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra. Então, meus queridos irmãos, hoje estou diante de israelitas aqui ou não? Sim, sim, amém, em nome de Jesus, que creem nas promessas de Deus. Voltando para Jeremias capítulo 31. Naquele tempo, diz o verso 1, diz o Senhor, no nosso tempo, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Verso 2. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Irmãos, quando ele fala do deserto, obviamente ele remonta a experiência do povo de Deus rumo a Canaã, passando por aquele lugar onde tudo ao redor era sombrio, era repugnante, por assim dizer. Ele não era convidativo. A visão do deserto, como é que é? Né? Árido, duro, né? Com plantas cheias de espinhos, animais venenosos, peçonhentos, certo? Um sol escaldante. Ali, naquele lugar,
Em meio àquelas circunstâncias, o povo recebeu a lei. Também você e eu nas nossas vidas. Quando nós conhecemos a lei de Deus e procuramos obedecer, Satanás nos colocou num deserto. Todas as dificuldades vieram ao nosso encontro. E nós começamos uma vida de luta, de tribulações. Uma vida de dificuldades. Mas em meio a tudo isso, o Senhor queria nos levar até aqui. Veja, o povo que escapou da espada, que permaneceu lutando, encontrou graça no deserto. É Israel mesmo. E ele encontra graça quando? Quando o Senhor leva o povo a uma experiência de descanso nele. Quando eu o fizer descansar. E como é que isso aconteceu? Olha, o verso 3 ilustra o que nós estamos tratando aqui. Verso 3. Há muito que o Senhor me apareceu, Jeová me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ora, o que Israel viu? Israel viu uma revelação do amor eterno de Deus. Meditou na benignidade e fidelidade de Deus. Olha que ambos estão juntos. Benignidade tem a ver com a bondade, com o perdão, mas fidelidade também tem a ver com a justiça, com o cumprimento da sua lei, para que ninguém entenda que estamos falando do amor piegas. Ah, Deus é tão bom que Ele só perdoa e nunca pune o ímpio. Esse não é o amor de Deus. Se o teu conceito era esse, pode desfazer. Ok? É um amor que também trará um reino de justiça e paz. Mas eu vejo o que Deus fez por mim. E isso me preenche. E agora eu descanso naquele que é todo poderoso e todo sábio. Poxa, se Ele desde antes de eu existir, do universo existir, né, preparou tudo de bom para mim, o perdão e tal, o que eu estou sofrendo agora, Deus sabe, Ele está enxergando na frente, Ele vai resolver, Ele vai me tirar deste problema. O próprio Moisés, eu tinha a impressão de que Moisés é como se fosse um escolhido de Deus, assim, a dedo, né? Não, Deus escolheu para ter uma experiência especial, a despeito de todos os outros, né? Deus olhou para aquela multidão, você, né? Mas não foi assim, nós vamos ver isso já. Na verdade, Moisés teve uma experiência que todos nós podemos ter e somos chamados a ter. Podem marcar em Jeremias, porque nós iremos voltar para cá. Mas nós vamos lá para Êxodo 33. Êxodo 33. Versículo 13. Moisés diz, agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Irmãos, se entendêssemos de forma errada essa expressão achar graça, nós estaríamos diante de um pleonasmo aqui. O que é o pleonasmo? Você falar a mesma coisa, na mesma frase, sem necessidade, certo? Olha lá. Moisés diz, olha Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, então me diga o que eu tenho que fazer, para que eu ache graça aos teus olhos. Ora, se achar graça era ser escolhido, então se ele já tinha achado graça, por que ele tinha que ainda receber uma revelação de Deus para ser escolhido de novo? Quer dizer, o achar graça aos olhos de Deus não é ser escolhido por Deus. O achar graça é encontrar a revelação da graça de Deus. Isso faz sentido. Aí sim, o que o verso está trazendo para nós é uma experiência contínua. Ou seja, Moisés tinha encontrado a graça de Deus. Verso 13. Ora, se eu tenho encontrado a tua graça, eu tenho visto que o Senhor é bom, que o Senhor é benigno, que o Senhor é fiel. Já que eu tenho visto que o Senhor é tudo isso, eu rogo-te que me faça saber o teu caminho, porque eu quero te obedecer. Esse era o sentido. E conhecer-te-ei,
para que ache graça aos teus olhos, para que ainda veja mais da tua bondade. Cada vez que eu conhecer a Deus, Deus é amor, eu vou ficar mais deslumbrado com o amor de Deus, não é assim? E cada vez vou achar mais graça aos olhos de Deus. Aí o que Deus diz? Versículo 14: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Ora, se a presença de Deus está conosco, continuamente aprenderemos mais dele. Então note que a presença de Deus estar conosco depende de nós nos interessarmos por aprender dele. Se eu me interesso por aprender de Deus, da sua bondade, da sua benignidade, ele já está comigo. A sua presença já está comigo. Ele está se revelando a mim. E se ele está se revelando a mim, então eu estou crescendo com ele. Estou crescendo em graça. E Moisés apreciava tanto a presença de Deus, a graça de Deus, que no versículo 15 ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ora, Senhor, eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero continuar recebendo mais da revelação do teu amor e da tua graça. E se o Senhor não for sair daqui, então que eu não saia também. Somente se o Senhor sair, então que eu saia. Verso 16: como, pois, se saberá agora que eu tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Ora, quando fala-se de separar do mundo, muita gente já pensa em sacrifício e luta, né? Ai, 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 os meus prazeres, as coisas que eu gosto. Ora, irmãos, quando eu começo a conhecer Deus como Ele é, eu olho aquilo que antes eram prazeres como coisas odiosas aos olhos de Deus, né? Eu não vou trocar a Deus por aquilo, né? Eu vou conhecer mais a Deus. Então eu mesmo vou dando as costas para o mundo, porque o que eu achei é melhor do que aquilo que eu tinha. Esse é um caminho mais excelente, irmãos. Não é, eu estou deixando de dançar, morrendo de vontade, vendo todo mundo na festa, né? Não, eu estou virando as costas para essas coisas que não têm o menor valor, que eu considero como esterco em relação ao que eu recebi da revelação do Senhor. O apóstolo Paulo disse: eu tenho todas as coisas como perda por amor a Cristo, e eu as considero como esterco. Note que, olha aqui, Moisés, se ele quisesse, ele podia ir para qualquer lugar, mas ele falou: não, Senhor, não é porque o Senhor anda comigo que nem eu vou ser separado do mundo, separado do povo que há sobre a terra. Na prática, continue estudando, conhecendo e meditando na benignidade e fidelidade de Deus. Ocupe seu tempo com isso e você vai virar as costas para o mundo. Porque quando o amor de Deus preenche o nosso coração, nós não queremos outra coisa. E ao pedido de Moisés, Deus respondeu, no versículo 17. E tome esta resposta para você também. E eu vou tomar para mim. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Ora, meus queridos irmãos, viver sob a graça é viver sem pecar. Agora podemos voltar para Jeremias 31. Versículo 4. Jeremias 31, versículo 4. Deus diz, é uma profecia, portanto vai se cumprir. Deus diz: ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda te edificarei e serás edificada. No Novo Testamento, essa expressão, essa linguagem é usada para se referir à edificação ou construção do nosso caráter, né? Edificar. Até usa-se isso muitas vezes nas igrejas. Não, fale só o que edifica, não é assim?
O que edifica quer dizer o que te deixa mais próximo de Deus, o que te faz andar no caminho dele, da santidade. Nós queremos ser edificados, mas note que Deus fala que é Ele quem vai nos edificar. Te edificarei e serás edificada. Agora, como Ele vai edificar? Vamos lá para Zacarias, capítulo 4, onde o Senhor fala da edificação. Zacarias capítulo 4, aqui é uma profecia relacionada à reconstrução do templo. Na época, o templo de Jerusalém. Mas nós sabemos que hoje o templo de Deus somos nós. Zacarias 4, versículo 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina? Antes de avançar, o contexto era o seguinte: Josué e Zorobabel eram os líderes dos israelitas que voltaram até Jerusalém e estavam se esforçando para reconstruir o templo. Mas eles encontraram muitas dificuldades. Muitos inimigos havia que não queriam permitir que eles edificassem o templo. E Deus viu ali uma oportunidade de ensinar uma lição objetiva, espiritual. Assim como eles encontravam dificuldade para erguer aquele templo, aquela casa de culto, também haveriam dificuldades para erguimento do nosso caráter. E as dificuldades poderiam ser comparadas com uma montanha grande. Por isso ele diz: quem és tu, ó monte grande? Mas pela fé as dificuldades seriam vencidas. Por isso diz: diante de Zorobabel, um homem de fé, serás uma campina. Vai passar por todos os problemas, vai vencer tudo. Continua. Como ele vai vencer? Porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça a ela. Como é que nós somos edificados? Por meio da graça de Deus. Contemplando, meditando na graça de Deus. Aí nós somos edificados, meus queridos irmãos. Ora, sem encher demais os irmãos de textos, porque isso aqui ainda poderia ir longe. Mas nós vamos explorar um pouquinho mais a questão da graça. Vamos para Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versículo 20 e 21. Romanos 5, versos 20 e 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Trocando em miúdos para ficar claro. A lei foi dada por Deus para ressaltar o erro das pessoas. Para elas saberem onde erraram. Para ficar bem claro, ó, isso é o erro. Continua. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ontem eu estava lavando o carro e eu moro num lugar de estrada de chão. E está seco, faz tempo que não chove. O carro estava daquele jeito, né? Cheio de terra. E aí liguei o poço, a água do poço, e estou lá com a mangueira, e não é uma mangueira como essa de jardim, né, que você consegue segurar no dedo aqui e controlar quando sai e quando não sai a água. Então você liga um disjuntor e vem e sai água continuamente. E aí eu comecei a lavar o carro dessa forma, né? Quer dizer, vinha com a bucha e com a mangueira molhando e a bucha passando, tal. Em dado momento me caiu a ficha, falei, puxa vida, né? Que desperdício de água. Quanta água sendo usada para limpar um pouquinho de terra. E a água saía continuamente, né? E ela vinha limpando aqueles poucos de pó ali, mas quantos litros foram gastos para aquilo? E aquilo me trouxe de maneira objetiva a lição da graça superabundante. Irmãos,
Quem mora na África pode entender melhor o que eu estou falando. Aqui nós vivemos no país das águas, né? O Brasil tem água em abundância. Mas se você vai na África, em muitos lugares, a água é trazida por baldes. Às vezes está 1 quilômetro mais de distância. As pessoas carregam o balde. Então, quando vai lavar a louça, por exemplo, toda a água que vai ser usada para a louça é aquela que está no balde. E às vezes só uma parte da água. Então, devagarzinho, joga uma canequinha, lava aqui, depois outra canequinha. Agora aqui no Brasil, como é que você faz? Liga a torneira e ensaboa essa, ensaboa, daí deixa a água correr, pega a segunda, a água continua caindo. Não é assim? Ora, se você fosse lavar todas as tuas coisas numa fonte de água, seria sempre assim. E Cristo é a fonte da água. Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Ora, enquanto o pecado surgiu, a coisa de 6.000 anos atrás, a graça surgiu nos dias da eternidade. Ela é tão antiga como o próprio Deus. Ela é muito maior, muito mais abundante, muito mais ampla do que o pecado. Enquanto o pecado está distrito à Terra, restrito a este planeta, a graça está espalhada por toda a amplidão do universo. Enquanto o pecado se concentra nos demônios e nas pessoas que dão ouvidos a Satanás, a graça, ela está abundantemente distribuída em todos os seres de todos os planetas do universo e todos os demais anjos e nos crentes aqui. Então, irmãos, na medida que eu contemplo o amor de Deus, esse infinito, sempre tem revelações novas, né? E ele é como a mangueira de água que vem batendo nas partículas de poeira dos nossos pecados que estavam presas nos nossos corações. Então, a água vai batendo, batendo, batendo até limpar. Para que, verso 21, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ora, nós somos levados a uma outra experiência. Nós já comentamos outras vezes de que a verdadeira experiência cristã tem a ver com andar de boa consciência, não é assim? Consciência limpa. Dormir com a consciência limpa. Sabe-se isso na teoria, mas eu acredito que muitos que escutavam a mensagem pensaram: eu sei, mas muitas vezes eu vou dormir e lembro das minhas falhas do dia. Né? Escorreguei ali, tudo bem, pedi perdão, mas quando é que vai acontecer de eu não escorregar durante o dia? De eu andar o dia todo com Deus? Algo faltava e eu não conseguia, embora eu lutasse. Então, na vida havia o pecado e era meio que um percalço, mas eu voltava, e aí ficava difícil até de discutir quem falava que era impossível ser perfeito, com quem falava que era impossível ser perfeito, né? Porque eles falam: mostre-me alguém perfeito então. Você é perfeito? Ora, meus queridos irmãos, aqui está a resposta. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Agora nós vamos falar da experiência mesmo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Paulo diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. De que? Um testemunho de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Como é que eles viviam? Na graça de Deus, nesta experiência. Agora vamos para Atos, capítulo 4, versículo 33. Atos, capítulo 4, versículo 33.
E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O que havia em todos os apóstolos, meus irmãos? Abundante graça. Agora sim, nós respondemos a pergunta proposta. O Evangelho da Graça. O que os apóstolos viram e nós não vimos? Eles viram a graça de Deus em Cristo Jesus. E essa graça era algo que enchia de tal forma a sua mente que o assunto deles era só esse, a tal ponto de eles serem apelidados de cristãos. Aí é que surgiu o termo cristãos. Em todos eles havia abundante graça. E a proposta de Deus é que em todos nós também haja abundante graça. Agora, a graça, meus queridos irmãos, não se dissocia da lei. Há aqueles que ensinam uma graça que nada tem a ver com a verdade. Sejam bem-vindos. Em Judas, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia fala dos falsos ensinadores. Porque quando eu vejo a graça de Deus, eu me deixo levar por aquilo, eu quero agradá-lo, eu quero fazer a sua vontade, eu quero que Ele guie a minha vida. E eu efetivamente vivo com Ele. A graça não isenta a minha vida de lutas. Ela simplesmente torna a minha vida mais suave. As lutas continuam, porque Paulo disse: todos aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Judas 1, verso 4. Dos falsos ensinadores. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em libertinagem a graça de Deus. Convertem em libertinagem. Aqui na minha Bíblia diz dissolução, mas outra tradução é libertinagem. Quer dizer, eles falam da mesma coisa, né? Do amor de Deus, do que Deus fez, etc, tal, mas dão a entender a pessoa de que ela nem precisa olhar para a lei. Nem precisa olhar para os mandamentos, né? Agora estou perdoado, está tudo bem e tal. E a vida da pessoa continua igual a do mundão. Esses falsos ensinadores estão convertendo a graça de Deus em libertinagem. Ora, a experiência de andar na graça é: o pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça. Ora, eu vejo o amor de Deus por mim e agora eu me associo a Deus, né? Deus me dá uma outra experiência, minha mente está cheia das coisas dele, eu já não quero mais olhar para a TV, ver o jornal falando do não sei o quê, não importa o que o jornal esteja falando, eu quero ver a Cristo, eu quero ver a Deus, né? Ah, mas as pessoas vêm falando, más notícias. Olha, não são as notícias que vão fazer a minha mente. O que vai fazer a minha mente é a palavra do Senhor. É ali que eu quero meditar. Eu vou dedicar o meu tempo, eu vou priorizar o meu tempo. Eu vou ficar ali. E aí eu vou respirar a atmosfera do céu. E quando eu respiro a atmosfera do céu, aquelas coisas da terra perdem o interesse para mim. Perdem a força. Por isso que Paulo fala que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais. Ora, abram lá em Efésios, capítulo 2. Quem está acompanhando a mensagem até aqui, diga amém. 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 Glória a Deus. Efésios 2, versículo 4. Mas Deus, que... Efésios 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quando eu era rebelde e inimigo, Deus fez um infinito sacrifício em meu favor. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ora, então, sabe, Deus nos fez olhar o que Ele fez. Vede quão grande amor tem Deus por nós, a ponto de dar o seu Filho, a ponto de sempre estar trabalhando por nós, né, para nos erguer, para nos salvar. Poxa, então Ele quer o melhor para mim. O que Ele pedir, eu vou fazer. Nesse sentido, Ele também nos ressuscita daquela vida morta em ofensas e pecados para uma nova vida com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, enquanto a nossa mente está focada no que Deus fez, nós estamos pensando em outras coisas? Não. Compreendem? Aí está o segredo da vitória. Agora, irmãos, restam algumas exortações, porque a experiência é sublime, mas ela deve ser mantida. Em primeiro lugar, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. Convido os irmãos para abrirem lá. 2 Coríntios 6, 1 e 2. E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Ou seja, o que é a graça de Deus ser em vão? Eu olho para tudo isso, amém, glória a Deus, acabou o sermão, você viu como é que foi? Daí as coisas do mundão, aí a mente, a boca, só começa a falar das coisas do mundão. Então, adiantou? Parece que simplesmente virou a página da mente e nada ficou. Não recebam a graça de Deus em vão. Poxa, acabou, fizemos a oração final, mas a graça de Deus permaneça. Note que no final de todas as epístolas, praticamente, do Novo Testamento, vê-se aquela frase que é o desejo. A graça do Senhor esteja convosco. Por que os apóstolos sempre insistiam nessa tecla? Ora, porque ela é a essência da experiência. Que a graça do Senhor esteja convosco, que você não saia daqui. Aí amanhã começa, um te liga, né, te manda um e-mail, um zap, já te tira do sério, você fica absorvido nos problemas e tal, e perdeu tudo que escutou aqui, e aí a semana vem toda trabalhada, você fala, nossa, graças a Deus que chegou o sábado, vou dar uma recarregada, porque a bateria já tinha ido faz tempo, né? Não, meus queridos irmãos, nós ganhamos algo, e nós não devemos perder, nós devemos manter e aprofundar. Na mesma linha, Tito 2, 11 a 14. Tito 2, 11 a 14. O que a graça faz pelo ser humano? Porque a graça de Deus se há manifestado. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente,
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ora, irmãos, quando eu vejo tanta abnegação da parte de Deus em meu favor, tanto amor, tanta isenção de egoísmo, eu me envergonho das minhas más obras. E aí me motivo a andar como Ele andou. Ele vai nos ensinando a viver neste presente século de maneira sóbria, justa e pia, aguardando a vinda de Jesus, olhando para o seu amor, verso 14, né? O qual a si mesmo se deu por nós, mas Ele se deu para nos remir, para nos livrar de toda iniquidade. A iniquidade é o dolo, é o planejar o mal. Vai nos livrar disso aí. Nossa mente vai estar em outro lugar. Para finalizar, irmãos, teria muito por a dizer, mas eu não quero colocar textos demais. Vamos dividir. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Não recebam esta mensagem como se fosse mais uma história, mais uma teoria, mais uma doutrina, a doutrina da igreja do Ministério Quarto Anjo, advertência final, a doutrina do pastor Jairo. Não. Versículo 28, né? Hebreus 10, 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por comum o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. O Espírito da graça é o Espírito de Deus que nos revela a graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso é o Espírito da graça. Essa mensagem da graça de Deus, meus queridos irmãos, será regada com o Espírito Santo. Ela trará sobre nós, finalmente, daqui a algum tempo, o derramamento prometido, a chuva serôdia. Mas o Espírito da graça revela o amor de Deus e não pode ser recebido como mais algo comum. Ah, amém, mais um livro que eu recebi aqui, vou colocar na minha biblioteca. Está cheio de livros lá, todos eles só deixando a sala bonita. Não, meus queridos irmãos, não deve ser assim, não pode ser assim para o nosso próprio bem. E Hebreus 12, versículos 14 e 15. Agora sim poderemos entender melhor esse trecho da Escritura. Segui a paz com todos e a santificação. Fala-se muito de santificação, né? Como? Como ela se processa? Como obter? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Irmãos, se nós meditarmos aqui, nós vamos ver como a vitória é simples. O que é se privar? Quer ver se privar? O dia está quente, escaldante, mal a pessoa está se aguentando aqui e tem uma piscina com água geladinha ali, né? O pessoal brincando, todo mundo contente, falando, vem, 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 né? Não. Venha, não, hoje não. E suor escorrendo aqui, né? Mas venha, aproveita. Não, né? Está se privando, não é assim? Se privando do bem. Então, se privando da graça de Deus. Como é que eu posso me privar da graça de Deus? Sabe como? Simplesmente, meu dia começa, estou atrasado para o trabalho, né? Vou correndo, vou fazendo as atividades, uma atrás da outra, atendendo, resolvendo o problema, ligando, falando com gente,
Aí chega no fim do dia, não aguento mais nada. Aí dormi. Qual foi o tempo que eu passei meditando na benignidade e fidelidade de Deus para que eu ache graça aos olhos do Senhor? Nenhum. Então eu estou me privando da graça de Deus. Eu estou fazendo um agravo à minha própria alma. Eu estou me prejudicando ao fazer isso. Ou seja, eu não devo fazer isso. Que ninguém se prive, porque se eu me privar da graça de Deus, eu também estarei me privando da santificação. A santificação ocorre pela graça. É por contemplar, é por meditar naquilo que Deus fez, conhecê-lo. Tendo cuidado, verso 15, que ninguém se prive da graça de Deus, e mais, e que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Essa é uma estratégia do diabo. Você está lá meditando na graça de Deus, está feliz, está contente, aí liga alguém só para te ofender. Todas as palavras do diabo vêm na boca da pessoa, blá, 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 blá. Né? 5 flechas. Tac, tac, tac. Ora, o que o diabo quer fazer? Ele quer fazer brotar a raiz de amargura para quê? Para que você fique meditando na ofensa e deixe de meditar na graça de Deus. Você fique meditando no problema e deixe de meditar na graça de Deus. Ora, se sabemos que esta é a estratégia dele, não demos espaço para ele. Quando ele vier com isso, vamos louvar a Deus. Né? Vamos voltar e falar, Senhor, tira isso da minha mente, eu quero que o Senhor continue me focando naquilo que o Senhor fez, naquilo que é maravilhoso. Eu não quero perder a minha bendita experiência por coisa de que um infeliz foi usado pelo diabo para tentar me atrapalhar a vida. Certo? Não deixemos que os infelizes, porque quem é usado pelo diabo é infeliz, né? Não deixemos que os infelizes nos atrapalhem em nossa experiência cristã. Versículo 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, que cada um de nós possa reter a graça para a obediência aos 10 mandamentos do Senhor, como está em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Pela graça é possível. Pela graça, a igreja viverá sem pecar. Nós viveremos sem pecar. Nós seremos edificados. E o templo do nosso caráter será finalizado à semelhança do caráter de Cristo Jesus. Amém? Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós só temos a Te agradecer pelo oceano de revelações do Teu amor e da Tua graça. Nós queremos nadar neste oceano, Senhor. Nos saciar na fonte de águas que vem da pedra, que é Cristo Jesus. Por meio do qual todo o Teu amor, toda a Tua graça foi demonstrada. E que nós vivamos sob o reino da graça e não mais sob o reino deste mundo cruel, sombrio e escuro. Que vivamos na luz, Senhor, da Tua pureza e obediência aos Teus mandamentos. E não mais nas trevas da rebelião, que pertence somente ao diabo e aos seus anjos. Pedimos a Deus que derrame o Espírito da graça sobre a Tua igreja hoje. Que saiamos daqui, Senhor, como mensageiros desta graça, proclamando-a às multidões que não a conhecem. E assim, que a Tua igreja cumpra o propósito que o Senhor estabeleceu. E que esta luz, que hoje começa a brilhar, intensifique o seu brilho e a terra se encha do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E que nós sejamos participantes deste processo, trabalhando, levando avante o Evangelho do Reino.
É o que pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, um texto que eu não tinha passado, mas tomem nota, porque depois de receber uma mensagem como essa, só nos resta fazer aquilo que os apóstolos fizeram. Atos 14, versículo 3. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Que levemos esta palavra da graça a todos os que não conhecem em nome de Jesus. Compartilhem este vídeo, irmãos, porque eu sei que esta luz está chegando hoje à terra, mas ela precisa brilhar. E essa luz vai iluminar as bilhões de pessoas que estão aí e que vivem nas trevas. Não conhecem quem Deus é na sua realidade, no seu caráter. Você que nos assiste e recebeu a verdade hoje, compartilhe. Coloque um joinha neste vídeo, inscreva-se no canal para receber as próximas mensagens e se transforme num divulgador da palavra a qual você sabe que é a verdade. A verdade foi dita a você. Que bom que ela teve uma acolhida no teu coração, mas leve ela para frente. Nós não podemos ficar com o que é bom só para nós mesmos. Temos que compartilhar para que muitos sejam abençoados. Amém. Nós vamos orar aqui, quero pedir as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, mas já te recomendo também a seguir nos acompanhando, lembrando que as transmissões dos cultos ocorrem aos sábados, 11 da manhã. E um pouco antes, às 15 para as 10, tem a transmissão da Escola Bíblica das Crianças. Ambas as transmissões ocorrem no canal youtube.com/TV Advertência Final. E também, se Deus te tocou, você recebeu a graça dele, você quer se entregar ao Senhor, você quer fazer parte deste povo que está vivendo sobre o reino da graça. Aqui no Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, esta igreja que Deus escolheu, entre em contato conosco. O número do WhatsApp, 55 para quem está fora do Brasil, aqui no país, 41 99509 8425. E atenção, você que conhece outros idiomas, traduza esta mensagem leve, porque esta mensagem tem que chegar a toda nação, tribo, língua e povo. Se quiser receber as bênçãos do Senhor, vamos invocá-las sobre você agora. Te convido a fechar os olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe grandemente e espero estarmos juntos aqui na próxima oportunidade para que a luz do Senhor continue brilhando sobre as nossas mentes. Até lá. Amém.